Graça e paz, mulheres, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia do Cadeado Desbloqueado. E nesse segundo dia eu quero chamar sua atenção porque nós vamos entrar em uma batalha espiritual. Hoje nós vamos entrar em uma guerra e eu creio que você não está sozinha. Os céus estão abertos para o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Ontem você abriu seu coração ao Senhor e hoje é dia de declarar que você não deseja mais carregar aquilo que prende você no passado. Talvez seja um passado que nem te pertence e você tem carregado. Mas antes da gente iniciar, já quero lembrar você de pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e anotar tudo aquilo que será direcionado para o seu coração no dia de hoje. Hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus preparou para nós, para trazer libertação para a sua vida. Eu quero direcionar você, orientar. No seu caderno você vai escrever coisas que o Espírito Santo ele vai trazer à sua memória, lembranças que são necessárias você tentar trazer as suas recordações do seu passado, dos dias próximos talvez que você viveu por esses dias e o que você vai anotar. Coisas que fizeram partes da sua história, da sua família. Eu quero que você anota tudo que você lembrar, por mais que você imagine que seja algo que não tem significância, sabe? Pode anotar. Se de repente alguém da sua família ou você se envolveu com ocultismo, feitiçaria, magia negra, se você realizou consultas espirituais, se você teve práticas contrárias à palavra de Deus, se você já recebeu benzimentos, rezas como práticas espirituais, se houve na sua vida, no seu dia, idolatria. Gente, idolatria não é apenas imagens, mas pessoas, ídolos no seu passado, grupos musicais. Se você realizou pactos, consagrações, que você tenha conhecimento, ou que o Senhor vai trazer à sua memória, que alguém disse que você fez, eu quero que quando eu terminar esse vídeo, você anote tudo aquilo que você deseja renunciar. Tudo aquilo que é necessário você renunciar e que você vai lembrar no decorrer do dia, você vai anotar. Pecados recorrentes, amarras espirituais, medos, traumas, como rejeição, abandono. Talvez você sofreu um abuso e você tem essa dificuldade em contar para alguém, não procurou uma ajuda, médica e espiritual. Feridas que estão aí, que não foram resolvidas. Palavras de maldição que foram liberadas sobre a sua vida. Sobre algum familiar seu, sobre um filho, um parente, marido, alguma palavra que você recebeu de alguém quando você era criança, que você soube que alguém te contou que aconteceu, ou que você já ressente também, que você viveu em algum momento da sua vida. Tudo aquilo que tem afastado você do propósito de Deus e que não provém de Deus. Isso tudo que você tem carregado, talvez com conhecimento ou sem ele. Você vai investigar o seu passado, os seus antepassados e vai anotar tudo isso no seu caderno. E eu quero trazer um versículo, que diz em João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vamos usar a nossa fé, esse ato profético, para que venhamos ser livres, e o único que pode nos libertar é o Senhor Jesus. Jesus nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias, mas da ação do Filho de Deus. E muitas pessoas se consideram livres, mas elas continuam presas ao pecado, ao medo, às antigas práticas. E só Cristo, só Deus, ele tem autoridade para libertar completamente a nossa vida. E esse ato que nós vamos fazer é profético. Nós vamos declarar com a nossa boca tudo aquilo que nós vamos renunciar, tudo aquilo que você vai anotar no seu caderno. Nós vamos fazer renúncia dos pecados dos antepassados. E o que a Bíblia ela diz sobre essas práticas, sobre os nossos antepassados?
E hoje eu quero esclarecer um assunto que gera muita dúvida. E às vezes você sabe, mas não praticou, ou você não tem conhecimento. O que significa renunciar os pecados dos nossos antepassados? Em Êxodo 20 diz assim, que Êxodo 20 diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Não se curve deles, nem os adore, pois eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então eu vou ler aqui para você entender com clareza. Êxodo 20, 5. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Muitas pessoas entendem esse versículo como se Deus estivesse condenando automaticamente os filhos pelos pecados dos pais e pelos antepassados. Mas o ensino da Bíblia mesmo, quando Deus fala que visita a iniquidade, Ele está mostrando que o pecado produz consequências reais. Ou seja, tudo aquilo que os antepassados, tudo aquilo que atravessou gerações, pode atravessar gerações e trazer para nós consequências. Então, essa é a verdade através da palavra. Não é que nós vamos carregar essas consequências, mas as atitudes dos nossos antepassados traz consequências para nós. Por exemplo, um pai que ele é violento, ele vai criar filhos com traços violentos ou marcados pela violência, porque é o exemplo que o filho tem em casa. Uma família que outrora ela era envolvida com idolatria, ela pode ensinar a idolatria aos seus filhos. E não só imagens, que nós cristãos nós temos o hábito de trazer apenas as imagens. Mas pode ensinar o seu familiar, os seus filhos a idolatrar coisas, pessoas, E nós só servimos a um Deus. Uma casa que é marcada por mentira, por vício, rejeição, injustiça, ela pode formar novas gerações dentro do mesmo padrão. E talvez tem práticas que você tem exercido, que você tem feito e que você nem percebe. E às vezes a gente fala de uma condenação automática. A gente fala de consequências que permanecem quando o pecado ele continua sendo praticado de geração em geração. Então entenda que muitas das vezes vai surgir perguntas, dúvidas. E talvez você chegou num ponto que você se perguntou assim, ou você pergunte depois que você ouvir esse vídeo, que você assistir esse direcionamento, você vai dizer assim, mas se é assim, para que serve a renúncia? Para que eu preciso renunciar? E você precisa ter essa compreensão, porque quando você for renunciar, nós precisamos ter clareza e conhecimento daquilo do ato profético que você vai fazer. Que a renúncia ela não existe para você convencer Deus a mudar de ideia. Ela existe para declarar uma mudança de direção para a sua vida. Então, quando alguém diz, eu rejeito os pecados, as práticas, os padrões que marcam a minha família e escolho seguir a Cristo, essa pessoa ela está declarando, ela está usando a fé dela, usando um ato profético. Ela está tomando uma decisão espiritual na prática para exercer aquilo que o Senhor ele já liberou para nós, que nós somos livres e a gente não precisa carregar peso e nada dos nossos antepassados. Quando você declara, você está dizendo e você está rompendo ciclos. E você declara no mundo espiritual que esse ciclo, ele termina em você. É você dizer, esse ciclo termina em mim. E é exatamente isso que nós vemos na Bíblia. Em vários momentos,
a gente vê exemplos de pessoas que encerraram ciclos. E talvez a sua vida ela não muda porque ciclos precisam ser encerrados. Talvez você não rompeu além do que você já tem vivido porque você não rompeu ciclos. Josué ele declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você analisar a história de Josué, ele estava diante de um povo que havia convivido durante anos com a idolatria. Ele poderia ter escolhido permanecer da mesma forma. Mas quando ele fez essa declaração, ele estava rompendo com aquele passado. Naquele momento, ele declarou que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Ele estabeleceu uma nova direção para a família dele. Isso é renúncia. É quando você não aceita carregar coisas do passado, sejam feitas por você ou pelos seus antepassados. Não é uma fórmula, não é uma mágica, não é uma questão de você dormir, acordar e fazer, tudo de uma vez sumiu. É uma decisão e um posicionamento. É a decisão de abandonar um caminho e começar outro. Então, o que a renúncia ela vai fazer na sua vida? O que ela vai mudar? Ela não muda o caráter de Deus e ela não muda Deus. Ela não move Deus para fazer as coisas acontecerem assim rápido, da noite para o dia. Ela muda o nosso posicionamento diante de Deus. Então, quando nós renunciamos, não é Deus que muda e que se muda. Somos nós que mudamos. Quando você declara que você, por exemplo, renuncia à idolatria, ou quando você reconhece que você está idolatrando alguém, alguma coisa, o ocultismo, os pecados, pessoas, dentro da igreja muitas vezes acontece, dos ídolos serem os pastores, os pecados que te marcou, os traumas. Então, essa pessoa ela está fazendo algo que é semelhante ao que Israel fez diversas vezes no Antigo Testamento, que foi abandonar os ídolos e se arrepender e renovar a aliança com Deus. Então, para que você entenda, é importante que antes de você declarar, você tenha conhecimento do porquê que você está renunciando. E a Bíblia, ela incentiva a gente exatamente a isso, ao arrependimento, a você ter a autorresponsabilidade, a você não se sabotar. Então você vai se arrepender dos teus atos, dos seus pensamentos, das suas decisões, das suas escolhas e dos seus antepassados, aquilo que eles fizeram que às vezes você nem sabe, consciente ou inconscientemente. Você reconhece e abandona o pecado e você busca a fidelidade de Deus. E existe algo que em Ezequiel 18 ele declara, que o filho não levará a iniquidade do pai. Então a palavra de Deus ela vai ter diversos versículos, diversas mensagens que a gente não vai ter tempo para abordar tudo, mas eu quero, o Senhor colocou, da gente fazer esse propósito dessa forma hoje, ao qual eu creio que cadeias vão ser quebradas. E se você for estudar depois desse vídeo, você vai ver que a Bíblia ela incentiva a gente a renunciar. Cada um responde diante do Senhor pelas próprias escolhas. Então que hoje você decida se posicionar para que você não venha carregar coisas que não foi você que escolheu. E tem também 2 Coríntios 5,17, você pode anotar aí no seu caderno, Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que faço coisas novas. Então, ou seja, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Você não precisa carregar o peso do passado, nem o seu e nem dos seus antepassados. Isso significa que a nossa identidade deixa de ser determinada pela história da nossa família e pelas nossas decisões anteriores a aceitar Cristo. E passa a ser determinada por Deus.
Quando a gente reúne todas essas informações, todos esses textos, a gente começa a perceber que eles não se contradizem, que alcança um único objetivo e um se completa com o outro. Não sei se você está conseguindo compreender que a palavra de Deus, ela é a nossa garantia e ela nos ensina que a gente precisa renunciar. Anote aí Êxodo 20, Ezequiel 18, que ensina que Deus não considera um filho culpado pelo pecado do pai. E por isso que a oração da renúncia, ela não é uma fórmula que obriga Deus a cancelar as coisas. A oração da renúncia não é algo que nós vamos colocar Deus sobre a parede e dizer para ele, olha, está feito, então agora resolve tudo aí e tá tudo bem. A oração da renúncia, ela é uma resposta de fé. Ela é uma expressão de arrependimento. É um ato profético e uma decisão. Você está se posicionando consciente de romper práticas pecaminosas que talvez venham de você, das suas escolhas ou dos seus antepassados. Então você vai romper com essas práticas e vai viver para Cristo. Porque às vezes você pensa que o fato de você ter aceitado a Cristo, você renunciou coisas. E nós temos que declarar, falar, profetizar. A transformação, ela não acontece porque a gente determina somente com as palavras. Ela acontece porque Jesus, ele já venceu na cruz por nós. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha continuamente em nós, restaurando a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida. Então nós não podemos aceitar carregar coisas, escolhas erradas, atitudes erradas, impensadas, que talvez você viveu conscientemente ou que um familiar seu fez no passado. Quando alguém renuncia o pecado e decide seguir a Cristo, essa pessoa lá está declarando: os erros do passado não vão definir o meu futuro. Então que a partir de hoje a sua história ela seja escrita pelo Senhor, mas da maneira correta, você se posicionando, você renunciando, você fazendo aquilo que o Senhor colocou você para fazer, porque você não entrou nesse propósito por acaso. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Eu vou gravar o áudio, você vai receber um áudio onde eu estarei lendo essa oração da renúncia, ela é longa. Então eu quero que você preste muita atenção, porque você vai poder fazer essa oração ouvindo o áudio, repetindo junto comigo, ou você pode fazer depois, primeiro você ouve, depois você coloca novamente, para você poder entender como é essa oração, porque você precisa ter conhecimento daquilo que você vai fazer. Não é porque uma pessoa diz para você fazer que você tem que fazer. Faça consciente. Então, primeiro você vai ouvir a oração que eu vou gravar e depois você pode ouvir ela novamente e repetir junto comigo. Eu quero trazer algo para o seu coração muito importante. Quando você começar a fazer essa oração, coisas podem começar a acontecer. Entenda, não tenha medo, você não está sozinha. Você está recebendo direcionamentos a cada dia, para que você venha se fortalecer na fé, para que você venha compreender cada passo que você está dando. E o Espírito Santo de Deus, ele está com você. Você não vai estar sozinha. Nós estamos entrando em uma batalha espiritual, ao qual ela já foi vencida na cruz do Calvário. Não tenha medo, porque o Senhor, ele é contigo. A palavra de Deus, ela é a nossa garantia. Então, se de repente você sentiu um mal-estar, você sentiu alguma dificuldade, um cansaço, um medo, um coração acelerado, por declarar as coisas, vá no seu ritmo. Se precisar, você respira, retoma seu fôlego, volta o áudio da oração, faça quantas vezes for necessário, até que você se sinta leve. Thaís, eu preciso renunciar só uma vez? Não, você vai renunciar quantas vezes for preciso. E se no decorrer da sua vida você lembrar de coisas, volte a fazer a oração da renúncia, porque isso é algo muito sério. E o inimigo, ele luta constantemente, diariamente, para que você não venha romper nesse cenário.
Então entenda, hoje você vai renunciar. Então, como eu disse no começo desse vídeo, você vai pegar o seu caderno, você vai anotar coisas agora que você entendeu qual é o direcionamento que você recebeu. Você vai anotar tudo que você ouviu aqui, para que você possa também orar, né, junto, acrescentando a oração que você vai receber. Então, você vai receber um áudio e em cima desse áudio, quando eu finalizar ele, você vai continuar. Então, você não vai encerrar a oração, ela não vai parar em mim, no que eu estou dizendo para você. Orando, você vai continuar. Das coisas que você lembrou, você vai estar com o seu caderno ali, finalizou o áudio, você continua orando tudo que você lembrou. Então você vai falar: Senhor, eu apresento a Ti tudo que está nesse caderno. Só que você vai ler, você vai declarar. Tudo que você anotou no caderno, você vai repetir. Da mesma forma que eu vou estar fazendo a oração gravada. Para que no mundo espiritual cadeias sejam quebradas, que no ato profético e no mundo espiritual eles entendam e compreendam que você está declarando, que você está renunciando e que você entendeu quem você é em Cristo, que você entendeu para que você veio para esse mundo, que você é escolhida, você é filha de Deus e você não vai carregar peso, você não vai carregar danos, nem culpa, nem dor, nem cicatrizes de atos que não foram você que escolheu. E aquilo que você fez consciente e que você sabe que foi você vai reconhecer que você fez, mas que você não aceita mais carregar. Amém? Então eu quero orar pela sua vida agora e declarar que você vai ter força para concluir esse propósito e concluir essa oração de renúncia, porque é algo profético e é algo muito forte que Deus colocou no meu coração. E lembre-se que você não está nesse propósito em vão. Por mais difícil que seja, aconteça o que acontecer, separe o seu momento de secreto com Deus. Vá para o secreto, porque o Senhor, Ele te chama agora, nesse tempo, para fazer isso. Nós não temos mais tempo para perder. Amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, eu apresento a vida dessa mulher, dessa pessoa, meu Pai, que vai ver esse áudio, que vai praticar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado através desses 4 dias, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu quero declarar força, coragem, intrepidez, ousadia sobre a vida de cada uma delas. Que quando elas começarem, meu Deus, a escrever tudo aquilo que o Senhor vai trazer à memória delas, aquilo que elas não têm conhecimento, Pai, o Senhor vai criar situações para que elas venham saber e descobrir coisas que os antepassados fizeram, para que elas venham, meu Deus, ter conhecimento e venham praticar a fé, declarando, meu Pai, que elas renunciam e não aceitam carregar. O Senhor visita a primeira, segunda, terceira, quarta geração e o Senhor visita, meu Deus, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Meu Deus, eu declaro sobre a vida dela, sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei quando ela vai ouvir, eu não sei em que momento será, meu Pai, mas eu creio que cadeias serão quebradas, que testemunhos serão gerados. Meu Deus, que pela fé e pela Tua palavra, Pai, em obediência àquilo que o Senhor direcionou, elas vão romper. Em nome de Jesus, ciclos serão quebrados. E desde já, meu Pai, em nome de Jesus eu dou uma ordem e declaro que venha a ser paralisado todo ato do inimigo para tentar colocar medo, para tentar colocar insegurança. Quando elas estiverem, meu Deus, renunciando, Pai, envia os Teus anjos, meu Deus, dá ordem aos Teus anjos para guardar cada uma delas, a casa, a família, o ambiente. Cerca elas, meu Pai, com a Tua proteção. Em nome de Jesus, que nada venha impedir, meu Deus, essas mulheres de renunciar tudo aquilo que o Senhor vai trazer à memória delas e tudo aquilo que elas vão, meu Deus, repetir em oração. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém e graças a Deus. E se você crê, diga amém. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse e eu vou ir até o fim desse propósito. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Deus, que o Senhor Jesus te fortaleça, te renove, te dê estrutura, te dê entendimento, capacidade para romper
em nome de Jesus, e até amanhã.